Boa noite, amigos. Boa noite, queridos companheiros de doutrina, de amigos que comigo compartilham esses momentos sublimes e tão importantes na nossa vida, que é o Evangelho de Jesus. Estamos fazendo esta live pela Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Sabemos que esse evangelho acontece sempre às 19 horas lá na nossa casa, porém, com a pandemia, nós estamos fazendo dos nossos lares estes momentos tão importantes e lindos na nossa vida, né? Eu estou aqui percebendo aqui do lado, na janela, né, esse maravilhoso pôr do sol, que é a pintura divina, né, que nos enobrece o olhar, que nos eleva a alma, saber que só Deus para fazer uma pintura tão maravilhosa como essa, né? Então, eu convido a todos para que neste momento nós possamos juntos estarmos assim envolvidos na figura de Jesus e realmente nos colocarmos em algum lugar onde podemos estar sossegada, para podermos refletir nas palavras do Evangelho de Jesus. E explicando também como acontece esse Evangelho, né? Nós faremos primeiro a prece inicial, depois faremos a leitura, as reflexões, posteriormente as vibrações, o passe individual que vai ser dado pelos nossos companheiros da casa, né? Que já estão preparados e vibrando para que possamos ser atendidos com o benefício do passe. Depois as vibrações e o encerramento com a prece final. Tudo isso dura mais ou menos de 30 a 40 minutos. Tá? Então, vamos, neste momento, poder fechar os nossos olhos, respirar profundamente, a fim de que possamos relaxar e ficar tranquilos, para podermos receber Jesus em nossos lares, abrindo a nossa mente, imaginando a figura desse Mestre querido, adentrando o nosso lar e se juntando a nós, neste momento em que vamos absorver o conhecimento trazido por Kardec, compilado, né, por Kardec, mas trazido pelos Espíritos mensageiros de Jesus, coordenado por Ele próprio, para que pudéssemos ter clareza das leis divinas, de como vivenciá-las no nosso dia a dia. Que nós possamos ler a lição, ouvir a lição, e refletindo em nós mesmos o que ela traz de importante para cada um de nós. Jesus, divino e querido amigo, te agradecemos por estar conosco neste momento e te rogamos que nos intua, nos fortaleça, para que este momento não só os nossos lares sejam beneficiados, mas que toda a vibração amorosa que nesses momentos emitimos de nós se unam e se expanda por toda esta humanidade. Que a tua luz e a tua paz permaneçam em nossos corações, agora e sempre, Senhor. Que assim seja. Então vamos. Nós fazemos o Evangelho na sequência, né? E do Evangelho segundo o Espiritismo, Falsos Cristos e Falsos Profetas, é o capítulo 21, e dentre os itens que existem, nós vamos ler as instruções dos Espíritos, onde eles vão falar dos falsos profetas. E o primeiro a nos trazer a lição é Luís, o Espírito de Luís, em Bordeaux, 1861. Então vamos ver o que traz esse amigo espiritual para as nossas reflexões. Se alguém vos disser, o Cristo está ali, não o procureis, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque são numerosos os falsos profetas. Então, não vedes quando as folhas da figueira começam a embraquecer?
Não vedes os numerosos rebentos ansiando pela época da floração? E o Cristo não vos disse: conhece-se a árvore pelos seus frutos? Se, pois, os frutos são amargos, considerais a árvore má. Mas se são doces e saudáveis, dizeis: nada tão puro poderia sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que devem ser examinadas. Se os que se dizem revestidos do poder divino revelam todos os sinais de semelhante missão, ou seja, se eles possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, e se confirmando as palavras, lhe juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que pregam nas praças públicas vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse exclusiva e única da verdade. Não, não, o Cristo não está lá, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo são sempre a seu próprio exemplo, mansos e humildes de coração. Acima de tudo mais, os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade, que corre para a perdição e se desvia por caminhos tortuosos, serão, antes de mais nada, inteiramente modestos e humildes. Todo aquele que revela um átomo de orgulho, fugir dele como de uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas, sobretudo nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendestes. Avançai, avançai sempre, sem nenhum temor, e afastai corajosamente tudo que poderia dificultar a vossa marcha para o objetivo eterno. Viajores, não estareis mais do que um breve tempo nas trevas e dores da prova, se vossos corações se deixarem levar por esta suave doutrina, que vem revelar-vos as leis eternas, satisfazendo todas as aspirações da vossa alma diante do infinito. Sim, desde já podereis corporificar esses silfos alígeros que perpassam nos vossos sonhos e que, tão efêmeros, só podiam deleitar o vosso espírito, sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer de sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos desgarrados, que clamam por misericórdia. Continuai, portanto, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja do progresso constante em todas as coisas, até chegardes ao termo feliz em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam. Que linda lição! E tão clara para nós, né? Como assim ele já vem falando sobre isso no caminhar da lição desse capítulo dos falsos profetas, mas esse Espírito Luiz trouxe com muita clareza, né, que nós precisamos observar. Primeiro, nós precisamos sentir.
porque nós estamos muito focados na parte de conhecer e esquecemos de sentir. Quando eu sinto a vibração do outro, quando eu estou aberto para sentir a vibração, eu vou perceber se aquilo que ele está falando tem a ver com aquilo que é realmente o que diz na doutrina. Ah, mas como que eu vou saber o que diz na doutrina? Né? O que diz as leis divinas? Eu preciso estudá-las, eu preciso conhecê-las, para saber se esses espíritos que me falam, esses espíritos que vêm expor sobre o Evangelho de Jesus, têm algum conhecimento sobre isso. Ou então, quando a gente está falando aqui dos falsos, de profecia, né, dos profetas, mais do que tudo, nós devemos olhar as ações. Não que eles devam ser perfeitos, porque perfeito só Deus, Jesus mesmo nos disse isso. Né? Então, mas que a palavra dele condiz com as suas ações. E é isso que ele nos convida a fazer. Né? Não é julgar, mas é observar, porque é pelas obras que nós devemos examinar. Né? Se aquelas obras condiz com que aquele espírito está falando, isso quer dizer que ele realmente está nos mostrando um caminho real. Outra coisa que ele fala aqui embaixo para nós, né? Que não são palavras bonitas, não são as vestes mais bonitas que mostram que o espírito, ou então a sua própria condição, né, social, que mostra que são espíritos do bem, que vêm falar o bem, que vêm ensinar o bem e praticar o bem, mas sim o que traz na sua alma, aquela vibração que ele emite. E ele fala que, a exemplo de Jesus, né, os profetas, aqueles que vêm falar em nome de Jesus, eles são mansos e humildes de coração. Mas não aquele manso que fica, ele é bonzinho naquilo que ele está falando, ele fica elogiando, ele fica trazendo, ele também fica se autoelogiando, vamos assim dizer, que agora não me veio outra palavra para explicar, né? Mas ele fica também se sentindo importante pelo que ele está fazendo. Então, esses não são os profetas, aqueles que vêm falar em nome de Jesus, porque todos eles, ele fala aqui embaixo para nós, ó, aqui, as virtudes cristãs, eles possuem as virtudes cristãs e eternas, que é a caridade, que é a mãe de todas as virtudes, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações. E confirmando tudo isso, tem os atos. Ele está falando isso aqui para nós. Então, nós devemos perceber, né, observar, para não exaltar as pessoas, não exaltar aquele espírito que está falando, se nós não o conhecemos. Né? Então, é muito agradável, né? A gente gosta de um palestrante, a gente gosta de como ele fala, as palavras são fáceis, mas muitas vezes aquele espírito está numa luta também de se modificar, de se fazer diferente. Aí a gente fala assim, porém, e quando é num trabalho mediúnico em que nós estamos lá recebendo mensagem dos espíritos? Mais cuidados ainda devemos ter, né? Ele também fala sobre isso, que nós devemos ter cuidado tanto com os encarnados como com os desencarnados. Por que isso? Porque quem são os desencarnados? São os espíritos dos homens que mudaram de posição, passaram de espíritos encarnados com um corpo para espíritos desencarnados, né? Onde eles conseguem muitas vezes, com a sua capacidade de falar, de exaltar, eles conseguem passar algo que não só eles não têm, mas que muitas vezes não é verdadeiro. Né? Por isso nós temos que ter muito cuidado com aquilo,
com as mensagens, com aquilo que ouvimos e passar sempre pelo crivo da razão, né? Observando se aquilo realmente faz jus a tudo que Jesus veio nos ensinar. Então nós precisamos verdadeiramente aproveitar esses momentos, né? E pensar assim, né? Que todos nós temos construções no bem e temos muitas coisas, muitas virtudes a construir, muitas modificações nos nossos sentimentos, isso sem sombra de dúvida nenhuma. Porém, que quando nós possamos auxiliar, que nós sejamos verdadeiros naqueles ensinamentos de Jesus. Falar o que Jesus pensava, o que Jesus dizia. E no Evangelho, ele fala aqui também, ó, lembrai que cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Porque ninguém consegue enganar por muito tempo, né? Por quê? Porque vai ter um momento em que acontece alguma coisa que vai desandar tudo aquilo que a pessoa estava tentando mostrar que era. Então a gente precisa tomar muito cuidado e olhar para nós também e observar. E assim, a gente não é um profeta só porque é mensageiro de Jesus. Não, porque quando eu estou falando, ajudando alguém, orando por alguém, como que eu faço isso? Eu também quero me exaltar, eu também quero falar, olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço o outro, né? Será que eu também não estou sendo um falso profeta nesse momento, né? Que ao invés de ajudar com as palavras de Jesus, traz simplesmente ainda mais a dor, a desesperança para aquelas pessoas, né? Então, o que eu falo? O que eu passo para o outro? E isso é muito importante que eu também perceba. Será que o que eu passo é aquilo que eu vivo? Ou é aquilo que eu gostaria de viver, mas que eu ainda não consigo? Porque muitas vezes nós, ao falar para o outro, para auxiliar alguém, nós estamos falando para nós mesmos. Então, é muito importante, né? Que nem nos momentos que a gente dá uma palestra, eu vou falar de mim, né? Que eu dou uma palestra, ou que eu estou falando do Evangelho de Jesus, eu sei que eu sou intuída, eu falo assim, 30% sou eu, 70% intuição. Por quê? Porque os espíritos, ele vai trazendo palavras, vai trazendo explicações que até para mim elas soam de uma forma importante. Às vezes eu dou uma palestra e no mesmo momento eu penso, nossa, Silvia, isso é exatamente para você. Por quê? Porque se eu não refletir naquilo que eu estou falando, se eu não refletir naquilo que eu vou passar, que eu vou falar, como que chega para o outro? Simplesmente uma palestra bonita, com palavras bonitas, mas sem emoção, sem o sentimento, sem observar que eu também faço parte daqueles que estão ouvindo o que eu estou falando, porque meus ouvidos ficam mais pertinho da minha boca. Então a minha voz primeiro vem para mim e depois vem para o outro. Então o quanto é importante eu olhar para isso, eu olhar para dentro de mim, porque para quando eu falar, aquilo também me sirva de consolo, aquilo também me sirva de aprendizado, né? Principalmente quando naquele momento eu, na minha oração, peço ajuda para o amigo espiritual. E me disponho a sentir a sua presença, me disponho a ouvir, né, aquilo que ele vem trazendo para mim. Aí eu também sempre tive muita dificuldade com isso, mas com o tempo, e as palestras me ajudaram muito nisso, a ouvir meu amigo espiritual, a ouvir, assim, para que eu não desvie do caminho. Não é ouvir elogio,
de jeito nenhum, né? A gente vê por Emmanuel com o Chico, né? Cada vez que o Chico passava por algum processo de que, ai, tô cansado, ele, não, Chico, levanta e vamos caminhar, e vamos fazer, e vamos subir o morro, vamos descer o morro, né? Então, ele não ficava passando a mão na cabeça do Chico, ele chamava a atenção do Chico para as coisas, né? Por quê? Porque ele precisava. Nós, encarnados, temos a tendência de muitas vezes nos acomodar. E ele mostrava para o Chico que o Chico tinha que caminhar, tinha que estudar, tinha que trabalhar, tinha que ocupar-se, né, para poder vivenciar tudo aquilo que ele estava tendo a oportunidade de aprender através da mediunidade. Porque se eu tenho a mediunidade e não tenho aprendizado dela, e não entendo que aquela mediunidade é para mim, que aquele ensinamento todo que está trazendo é para mim mesmo, o Chico mesmo falava para ele, né? O Emmanuel falava para o Chico, é para você, leia, reflita, porque é para você em primeiro lugar. O Divaldo não falou para Joana de Ângeles, né? Quando que você vai escrever alguma coisa para mim? Vai meditar alguma coisa para mim? E o que ela falou para ele? Se você acha que tudo que eu ditei até agora, que você escreveu até agora, não foi para você, então joga tudo fora, tudo que nós fizemos, e vamos começar tudo de novo. Porque o primeiro é para você. Então, quando eu leio uma lição, eu tenho que trazer ela para mim, né? Porque é para mim a lição. Refletir, sentir a lição e depois, se eu tenho a oportunidade de passar essa lição para frente, de divulgar, de expandir esse conhecimento, né, ele vai recheado também das minhas reflexões, porque eu as fiz, né? E foi importante para mim. Então, aí ele fala assim, agora, vós que bem cumpristes a tarefa que o Criador vos deu, nada mais tendes a temer da sua justiça, porque ele é Pai e perdoa sempre os seus filhos desgarrados que clamam por misericórdia. Então, quantas vezes nós, como diz o outro, nós escorregamos, quantas vezes nós nos perdemos nas nossas próprias incompreensões, né? Mas quando a gente percebe, já, nossa, caí de novo. Vai, levanta e continua fazendo para fazer diferente e fazer melhor, né? Então, os falsos profetas, nós somos os profetas da vida. Cada um para aquele círculo em que vive, né? Porque a minha atitude, a minha palavra, é só a palavra. Mas a minha atitude, os meus gestos arrastam. Porque as pessoas, aqueles que caminham comigo, enxergam nas minhas atitudes as minhas mudanças e não nas minhas palavras, né? Então, olha quanto isso é importante. E nós sabemos que Deus nos perdoa sempre. E a gente cai, a gente levanta, a gente cai de novo, às vezes pelo mesmo motivo, mas Ele está lá, nos auxiliando, nos erguendo, né? O nosso amigo espiritual está com a gente ali, vamos, força, coragem, levanta que você pode, né? E quantos amigos, quantos espíritos queridos estão à nossa volta que também nos impulsionam a seguir adiante. Então, todos nós somos profetas. Não com as profecias, mas somos profetas da vida. Porque para alguém que mesmo que a gente não queira ser, para alguém muitas vezes não somos exemplo. Então, eu não quero ser exemplo. E eu não acho que eu sou exemplo. Porém, eu tenho que ter atitudes que condizem, né, que tem coerência com aquilo que eu falo. O mínimo de coerência, né? Porque tem muita coisa que eu ainda estou na caminhada para poder fazer, para poder crescer e poder adquirir. Mas esse é o caminho.
Então todos nós estamos. Então eu acho assim que esse capítulo ele fala isso para mim, né? Que espírito eu sou diante da divindade? Sou falso? Sou verdadeiro? O que eu quero ser? Porque entre o que eu sou e o que eu quero ser tem uma distância. A gente sabe disso, né? Então, o que eu estou sendo está me levando para aquilo que eu quero ser? Eu preciso observar. Eu estou seguindo as leis divinas para caminhar junto de Jesus? Dentro do meu planejamento reencarnatório? Isso é ser um verdadeiro profeta. É fazer da minha vida o melhor que eu posso. O melhor para mim, para aqueles que estão à minha volta. E assim eu serei um servidor do Cristo, um seguidor do Cristo. Que a vossa divisa seja do progresso constante em todas as coisas, em todas as direções, até chegardes ao termo feliz em que vos esperam, afinal, todos aqueles que vos precederam. Então ele não está falando daquele profeta lá daquela época, ele está falando de mim, né? Para mim. Então, para mim que estou falando, para vocês que estão ouvindo e também estão refletindo na sua própria existência. Então, o que eu quero realmente ser? Né? Porque aquela fala do que faça o que eu faço, mas não faço o que eu falo, não está certo. Isso é incoerência. Né? Eu, uma vez ouvi isso, fiquei muito chocada, porém, me fez refletir que muitas vezes acontece isso. Eu falo uma coisa e acho que sinto outra. E acho não, e sinto outra. Então, que coerência há nisso? E eu preciso, então, caminhar buscando essa coerência para a minha vida. E assim eu vou ser um verdadeiro profeta de Deus, né? Da divindade. E como é ser um profeta da divindade? É vivenciar as leis divinas, assim como elas devem ser. É caminhar, errar, levantar e caminhar sempre para frente. Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui na vida terrena, né? E a reencarnação, as diversas encarnações que a gente já teve e que a gente ainda vai ter, porque nós temos muito que caminhar, é para isso que ela nos serve. Para que cada vez que eu leio o Evangelho, eu possa enxergar ele de outra forma. Porque antes eu também não compreendia isso. E quando eu reencarnar numa próxima vida, que eu espero poder merecer voltar espírita novamente, eu quero crer que eu vou ler isto de novo com outra compreensão. Assim como, na próxima vez que a gente terminar o Evangelho e recomeçar e voltar nessa lição, vai ser outra interpretação. Porque eu já vou ser diferente. E é isso que está a grandeza da experiência do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, não percamos tempo com o que era do passado. Vamos pensar no que é o futuro, no que somos nós hoje, no que nós queremos ser daqui para frente. O que foi o que nós soubemos fazer. E hoje eu quero e posso fazer melhor. Eu estou aprendendo, eu estou estudando para poder aprender a fazer melhor. Então eu preciso seguir no caminho para aprender e poder fazer o melhor. Né? Então vamos refletir nessa lição, né? Para que a gente seja um verdadeiro profeta e não um falso profeta. Que a gente produza bons frutos, só isso. Que a nossa árvore produza sombra, flores, frutos saudáveis para alimentar todos que passarem pela nossa vida. Para acolher todos aqueles que buscarem em nós um aconchego, um amparo, um socorro. Então que a gente seja essa árvore produtiva.
Vamos pensar na árvore para ficar mais fácil para entender essa questão do que a gente precisa fazer, né? Então vamos partir para a outra parte do nosso trabalho da noite, né? Do nosso evangelho. E agora nós vamos partir para o passe individual. Então nós sabemos que na hora do passe não devemos pensar em ninguém. Mesmo que sabemos daqueles irmãos queridos que estão necessitados, nossos entes queridos também. Não, é o momento de nos fortalecer através do passe, de angariar forças, energias, aí sim, para depois que recebemos o passe, nós fazemos as vibrações para todos aqueles que precisam, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, nos acomodar bem tranquilamente, sabendo que Jesus está ao nosso lado, olhando para Ele e nos entregando em seus braços, sentindo que vamos nos modificando pouco a pouco. Vamos manter o nosso pensamento nessa imagem de nós junto a Jesus, sentados a seus pés, e Ele nos acariciando com o seu olhar sereno e meigo, enquanto os nossos queridos companheiros de trabalho, passistas da nossa casa, vão ministrando o passe para todos nós. E assim, fortalecidos e amparados e sentindo envoltos em tanta energia fortalecedora, numa energia limpa que clareia nossa mente, ilumina nosso corpo e a nossa mente. Te rogamos, Jesus, que esta mesma luz possa envolver os nossos entes queridos, que estão aqui em nossos lares, aqueles que já se encontram em seus próprios lares, que constituíram suas famílias, que também recebam estas vibrações amorosas a fortalecer e envolvê-los nesta sintonia de amor. E felizes, Senhor, por vermos e sentirmos nosso lar imantado de luz, nós te entregamos, Jesus, em forma de flores, repleta do nosso amor, das nossas vibrações de paz e de alegria, de força, de fé e de coragem, a fim de que, unindo a tantas orações que nestes momentos acontecem neste planeta bendito, possa se transformar num feixe imenso de luz, a envolver esta terra bendita. E esse feixe de luz se transforma em chuva de bênçãos, a fim de atender a necessidade de todos os encarnados e desencarnados que neste planeta vivem.
Que cada um, Senhor, receba segundo sua necessidade e seja atendido para se sentir acolhido e amparado pelo teu amor bendito. E depois de tantas vibrações, de sentir fortemente a tua presença em nós te agradecemos por este momento de luz em nossas vidas, por esse evangelho que nos guia pelo caminho a seguir os seus passos, Jesus. Que nós possamos estar despertos no nosso dia a dia, a fim de compreendermos os teus ensinamentos e vivenciá-los da melhor forma possível na nossa vida. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor, como cada um gosta de chamar esse amigo querido que conosco convivem às 24 horas do dia. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, amigos, por tanta luz em nossas vidas. E tão felizes que estamos, Jesus. Hoje encerraremos com o Pai Nosso, para agradecer a Deus a sua profunda misericórdia por todos nós. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como é nos céus. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas ofensas à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todo o mal que ainda há em nós, porque teu é o reino de amor, de luz, de paz e de esperança. Mais uma vez, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Obrigada, amigos, pela companhia. Lembrando que esse evangelho acontece na nossa casa todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. E cada dia, um companheiro querido aqui estará para poder trazer suas reflexões a respeito das lições. Uma grande noite, uma excelente semana para todos. Que a paz de Jesus permaneça em seus corações e em nossos corações. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. E meu forte e grande abraço para todo mundo. E obrigada pelas vibrações e pela companhia nestes momentos de amor em nossas vidas.